Uma pesquisa com mais de 500 mil adultos chegou a uma conclusão que os próprios pesquisadores descreveram como assustadora. Quem dorme menos de 7 horas por noite de forma constante tem 13% mais risco de morrer por qualquer causa, comparado a quem dorme entre 7 a 9 horas. Mas o risco de morte nem é a parte mais preocupante. O que os pesquisadores encontraram no cérebro, no sistema imune e nos marcadores de envelhecimento de quem dorme mal cronicamente foi algo que ninguém esperava ver com tanta clareza. Fique até o final, porque eu vou te mostrar o que acontece dentro do seu cérebro enquanto você dorme e porque essa limpeza só acontece à noite. Sem ela, o envelhecimento acelera de um jeito que já é documentado e mensurável. Nos próximos minutos, você vai entender o que realmente acontece no seu corpo quando você dorme e quando você também não dorme o suficiente. Vai ver porque o sono não é passivo, e sim o período de maior manutenção biológica que existe no corpo humano. Vai conhecer também as estratégias com mais evidência científica para melhorar a qualidade do sono, sem modismo e sem suplemento caro, só o que os estudos realmente mostram. O mito de que dormir é desligar. A maioria das pessoas carrega um mito sem perceber, o de que dormir é só uma pausa, um momento em que o corpo desliga para economizar energia. A ciência mostra o oposto. O sono é um dos períodos de maior atividade biológica que existem. A memória é organizada. No sono profundo, o cérebro transfere informações do hipocampo, uma espécie de arquivo temporário, para o córtex, onde ficam guardadas de forma permanente. Isso está documentado em centenas de estudos publicados nas revistas Science e Nature Neuroscience. O sistema de defesa se fortalece. Uma única noite mal dormida já reduz as atividades das células NK, as células de defesa que combatem infecções e células com potencial de virar câncer. Publicado no Journal of Experimental Medicine. O metabolismo se ajusta. Os hormônios que controlam a fome e a saciedade, que são a leptina e a grelina, ficam desregulados com menos de 7 horas de sono. Uma única noite dormindo só 5 horas já altera esses níveis de forma mensurável. E existe um quarto processo, descoberto apenas em 2013, que talvez seja o mais importante de todos para entender o porquê dormir mal envelhece o cérebro, o sistema de esgoto do cérebro. Em 2013, o neurocientista Mike Nedergaard, da Universidade de Rochester, publicou na revista Science uma descoberta que mudou como a medicina entende o sono. O cérebro tem um sistema de limpeza próprio. Durante o sono profundo, células chamadas astrócitos se contraem e abrem pequenos espaços entre os neurônios. Por esses espaços, um líquido passa e arrasta embora resíduos que se acumularam ao longo do dia, incluindo proteínas tóxicas, como a beta-amiloide e a tau, ligadas ao Alzheimer e à perda cognitiva. Esse mecanismo ficou conhecido como sistema linfático, e ele funciona quase só durante o sono profundo. De dia, quando estamos acordados, esse sistema praticamente para. Em termos simples, o cérebro acumula lixo o dia inteiro. A faxina acontece à noite. Se você não dorme o suficiente, principalmente nas fases mais profundas, o lixo se acumula. E isso tem consequência medida. Um estudo na revista JAMA Neurology mostrou que adultos que dormem menos de 6 horas por noite acumulam proteína beta-amiloide no cérebro em nível parecido com o de pessoas décadas mais velhas. Envelhecimento cerebral acelerado pela falta de sono, que já está documentado e mensurável. O que a falta crônica de sono faz no resto do corpo? O neurocientista Matthew Walker, da UC Berkeley, reuniu em revisões extensas o que a privação crônica de sono causa no organismo. Aqui estão os dados mais relevantes para quem já passou dos 40. Inflamação. Pesquisadores da UC San Diego viram que voluntários dormindo menos de 6 horas por 6 noites seguidas tiveram alta significativa de 2 marcadores de inflamação crônica, IL-6 e proteína C reativa. O mesmo processo de inflaming, que já mostramos em outro vídeo do canal. Sono ruim e inflamação se alimentam um ao outro. Memória e raciocínio. Depois de 17 a 19 horas acordado, o equivalente a acordar às 7 horas e só dormir às 2 da manhã, o desempenho mental cai a um nível parecido com o de alguém com 0,05% de álcool no sangue, segundo estudos do grupo de Charles Czeisler, de Harvard. E o mais preocupante, quem está privado de sono não consegue perceber o quanto está prejudicado, ele subestima sistematicamente o seu próprio prejuízo cognitivo. Peso e metabolismo. Um estudo na revista Obesity, acompanhando 68 mil mulheres por 16 anos, mostrou que quem dormia 5 horas ou menos tinha 15% mais chances de se tornar obesa com o tempo, independente da dieta e da atividade física. O motivo? O desequilíbrio de leptina e grelina aumenta o apetite por comida calórica e reduz o autocontrole. Coração.
Uma revisão no European Heart Journal, com dados de 474 mil adultos, mostrou que quem dorme menos de 6 horas tem 48% mais chances de desenvolver ou morrer de doença coronariana. 4 sistemas do corpo, todos documentados. Todos eles pioram de forma progressiva com a privação crônica. Por que isso pesa mais depois dos 40? O sono tem uma arquitetura, não é um bloco uniforme de horas inconscientes. Ao longo da noite, ele passa por ciclos de cerca de 90 minutos, alternando entre sono leve, sono profundo, que também chamamos de ondas lentas, e o sono REM. O sono profundo é onde o sistema de limpeza trabalha mais, onde o hormônio de crescimento é liberado e onde o sistema imune tem a sua janela de maior atividade. Já o sono REM é onde as memórias emocionais são processadas e onde a criatividade e o humor são regulados. O problema: a partir dos 40 anos, a quantidade de sono profundo começa a cair naturalmente. Estudos do grupo de Matthew Walker mostraram que, aos 70 anos, uma pessoa tem em média 80% menos sono profundo do que tinha aos 20 anos. Ou seja, parte da renovação celular e da limpeza cerebral que acontece à noite vai diminuindo com a idade, mesmo que o número total de horas dormidas continue igual. Isso torna a qualidade do sono, não só a quantidade, cada vez mais importante com o passar dos anos. Aqui estão os fatores que a ciência identificou com maior impacto documentado na qualidade do sono. Não são 5 dicas soltas, são os princípios com mais efeito observados em estudos clínicos. Primeiro, manter sempre o mesmo horário de dormir e acordar. Esse é o fator com a evidência mais forte de todos. O relógio biológico interno regula centenas de processos, incluindo a temperatura corporal e a liberação da melatonina. Como, por exemplo, dormir às 11 da noite durante a semana e de madrugada no fim de semana, esse relógio se desregula, no efeito que os pesquisadores chamam de jet lag social. Um estudo da Universidade de Michigan mostrou que cada hora de variação no horário de acordar já piora a qualidade do sono profundo e aumenta o risco cardiovascular. A solução mais simples? Acordar sempre no mesmo horário, todos os dias da semana. Isso apoia o relógio biológico melhor do que qualquer suplemento já estudado. Segundo, temperatura do quarto entre 18 a 20 graus. A temperatura do corpo precisa cair de 1 a 1,5 grau para o sono profundo começar a se manter. Pesquisadores do NIH mostraram que quartos acima de 24 graus reduzem de forma significativa a quantidade de sono profundo, independente de qualquer outro fator. Para quem já tem menos sono profundo naturalmente depois dos 40 anos, esse detalhe pesa ainda mais. Terceiro, luz de manhã, escuridão à noite. A melatonina, o hormônio que avisa ao cérebro que é hora de dormir, é bloqueada pela luz, principalmente pela luz azul. Mas existe uma parte menos conhecida. Pesquisadores do Salk Institute, liderados por Sachin Panda, mostraram que tomar luz solar forte nos primeiros 30 a 60 minutos depois de acordar ajuda a travar o ritmo circadiano no lugar certo, melhorando a qualidade do sono na noite seguinte. Luz de manhã é tão importante quanto escuridão à noite, são os dois lados do mesmo protocolo. Quarto, cuidado com cafeína e álcool. A cafeína leva de 5 a 7 horas para cair pela metade no corpo. Um café tomado às 3 da tarde, por exemplo, ainda tem metade da cafeína circulando à meia-noite. Matthew Walker documentou que, mesmo quando a cafeína não impede a pessoa de pegar no sono, ela reduz a quantidade de sono profundo de forma mensurável. E o dado que mais surpreende: álcool não melhora o sono, ele deixa o sono mais leve e fragmentado, suprimindo as ondas cerebrais características do sono profundo, mesmo em quantidade moderada. Um estudo no JAMA Network Open, com 4.098 adultos, mostrou que até 2 doses de álcool por semana já estavam ligadas à pior qualidade de sono profundo, medida por exame de sono. E quinto, exercício físico no horário certo. Uma análise de 66 estudos, publicada na Sleep Medicine Reviews, confirmou: exercício regular é um dos melhores promotores de sono profundo já documentados, com efeito ainda mais forte para quem tem mais de 50 anos. Mas existe um detalhe importante: treino intenso nas 2 a 3 horas antes de dormir pode atrasar o início do sono, porque eleva a temperatura corporal e ativa o sistema nervoso de alerta. Portanto, o melhor horário para treinar, pensando no sono, é de manhã ou no início da tarde. Vamos reunir o que a ciência documentou sobre o sono e a longevidade. Primeiro, o sono não é passivo, é o período de maior manutenção biológica do corpo. Ele organiza a memória, fortalece o sistema imune, regula o metabolismo e limpa o cérebro através do sistema linfático. Segundo, esse sistema de limpeza, descoberto em 2013, remove proteínas tóxicas do cérebro durante o sono profundo. A privação crônica de sono está ligada ao acúmulo dessas proteínas. Terceiro, a partir dos 40 anos, a quantidade de sono profundo cai naturalmente.
o que torna a qualidade do sono ainda mais importante do que só a quantidade de horas. E quarto, 5 fatores têm evidência sólida para melhorar essa qualidade: horário consistente, quarto entre 18 a 20 graus, luz de manhã, controle de cafeína e álcool e exercício no horário certo. O sono não é luxo, ele é o protocolo de manutenção mais básico que existe para o corpo humano, e a diferença entre 6 a 8 horas de sono de qualidade ao longo dos anos é grande demais para ignorar. Se você chegou até aqui, você entende sobre sono e longevidade mais do que a maioria das pessoas, provavelmente mais do que você mesmo sabia antes de começar a assistir. Esse canal existe para trazer exatamente isso: ciência do envelhecimento explicada sem complicação, sem exagero e sem promessa milagrosa. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para não perder o próximo vídeo.